é o livro de Cânticos da nação de Israel. Não conhecer a história da nação escolhida é para o cristão um erro terrível. Não conhecer a formação da nação, o chamamento de Abraão da terra de Ur, a vinda dele para a Palestina, a formação da nação, meus queridos irmãos, também depois, mais tarde, a descida para o Egito, o retorno à terra prometida, o período dos juízes e dos reis, depois também a ida deles para as duas deportações, a do norte para a Síria, em Tiglat-Pileser II, no ano de 722 a.C., por causa da desobediência, e também de Judá, reino no sul, para a Babilônia, também por causa da desobediência. O retorno, no período então que Deus levanta a Esdras, Neemias, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, de que tanto nos fala o profeta Zacarias, não reconhecer, amados irmãos, os períodos antes da vinda de Cristo, o período do reinado dos Macabeus, o período da introdução do reino ou do império da Babilônia, quando o general Pompeu, em 63 a.C., toma posse da região da Palestina, o primeiro reinado de Tibério César. Debaixo desse reinado, Jesus Cristo nasceu. Não conhecer, queridos irmãos, as profecias a respeito da dispersão da diáspora romana, que aconteceu no ano 70, debaixo da autoridade do general Tito, que espalhou pelo mundo afora a nação de Israel, e assim ficaram até o ano de 1948, quando então para lá retornaram para aquela região, por um voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que na reunião da ONU, no dia 15 de maio de 1948, deu o voto Minerva para que a nação de Israel voltasse a existir, se cumprindo a palavra do Senhor pelo profeta Isaías, que dizia que a nação voltaria a nascer em apenas um dia. Não observar como está o desenvolvimento daquela nação, a história, não olhar para a figueira e não observar as suas angústias, é para nós um problema. É uma fé isolada, uma fé sem história, uma fé sem fundamento. Não repetiremos as experiências de Israel. Entretanto, encontramos na Bíblia expressão para nossas experiências, seus sentimentos, suas lutas, suas batalhas e vitórias são sim marcos na nossa trajetória com Deus. No livro que lemos esta noite, o livro de Salmo, portanto, vai reportar um período de angústia para Israel, sob o reinado do rei Davi, quando então a nação era invadida, perigosamente vivia debaixo de algum nível de perturbação. E a Bíblia Sagrada nos diz que em meio a tudo isso, Davi, dentre os outros salmistas, como Corá e também como Asaf, no Salmo 73, ele levanta uma das questões cruciais da Bíblia. Por que os ímpios prosperam? Por que aquelas pessoas que vivem fazendo as coisas erradas, vivem se dando bem e se saem bem das situações? Salmo de número 37 é um salmo de contraponto entre justo e ímpios. Salmo de número 37 mostra, aqueles irmãos, a existência do mal na terra. A filosofia questiona se Deus é mau, se Deus é bom, porque permite que o mal coexista com o bem. Se Deus é bom, porque permite que o mal aconteça às pessoas. Entretanto, a Bíblia nos vai mostrar, queridos, que Deus, querido, tem o bem por princípio, mas o homem distanciado de Deus fomenta o mal, cria o mal, se envolve no mal. Na Bíblia, há pelo menos dois tipos de maus apresentados: o mal natural, provocado por terremotos, maremotos, catástrofes as mais diversas, incêndios, o mal natural; e o mal moral, criado pelo homem, que prejudica
glorificada. O errado estava no lugar do certo, o certo no lugar do errado, o amargo no lugar do doce e vice-versa. Ele então começa a questionar com Deus. Os salmos, queridos irmãos, é a expressão desses sentimentos. Os biblistas classificam pelo menos 17 tipos de salmos. Há entre os salmos litúrgicos, salmos penitenciais, salmos imprecatórios, salmos históricos, mas há também os salmos de sabedoria. Entre eles está o salmo de número 37. É um salmo que nos ensina imperativos para que a minha alma esteja segura. Louvado seja o nome do Senhor. Se posso considerar a Bíblia como a divina palavra de Deus inspirada, eu preciso olhar para isso e me encaixar nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diante do sentimento provocado pelas circunstâncias que circundavam o salmista, ele brada em voz alto-sonante e diz para si mesmo, para aqueles que os ouvem, para nós: vocês não podem se indignar por causa dos malfeitores. Eu penso que não há entre nós ninguém que não esteja baixo com a baixeza com que se encontra a justiça em nosso país, com o nível de responsabilidade com que lidam com o direito alheio. Esta semana eu estava olhando uma matéria e vi uma moça que saiu para beber durante a noite em uma festa, e ao passar por uma das avenidas de São Paulo, ao fazer uma certa manobra, atropelou 2 trabalhadores que estavam pintando a ciclovia, matou-os na hora, fugiu do local por 3 quilômetros. Amados irmãos, e apenas 3 dias depois, ela saía pela porta da frente da delegacia, como se nada tivesse acontecido. Com 15 mil reais na mão, ela pagou a sua fiança. A esposa de um daqueles homens disse: não deu tempo nem de eu levar o corpo do meu marido para a terra natal dele. Quando eu voltei, ela já estava solta. O que é que está acontecendo com o nível de justiça, com o sentimento, amados irmãos, que se tem do homem para com o homem? Alguns dizem: é melhor matar um homem do que matar um leão no leopardo. Está arriscado você ser preso porque você mata um animal. Mas se você matar um homem, você sai pela porta da frente. A justiça e a verdade estão cambaleando pelas ruas da cidade. Mas o salmista, prevendo o estado da nossa alma, a condição de toda alma que deseja justiça, a Bíblia diz: bem-aventurados todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Aleluia. Se nós não temos fome e sede de justiça, há um problema com o nosso cristianismo. Se nós não desejamos que Deus faça justiça, nós temos um problema com a nossa fé cristã. Por Deus é justo, glória, julga, aleluia, com justiça. Ele está firmado na verdade, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Se por conta do pecado a nossa alma não sofre, se por conta do avanço da incredulidade a nossa alma não se incomoda, nós precisamos questionarmos se ainda somos igreja de Jesus. Se não há uma expectativa no coração de cada cristão de que um dia o Senhor bradará do céu, aleluia, o Senhor se levantará e trará justiça sobre a terra, nós precisamos rever a nossa fé. Livro de Ezequiel, capítulo 9, a Bíblia nos diz que o Senhor manda um anjo passar em revista em Judá, em Jerusalém, e manda dizer: olha, verifique se existem pessoas que ainda não estão indignadas por causa do pecado. Que coisa! E ao circundar a cidade, encontraram pessoas que não estavam nem aí pelo pecado de Judá. E a Bíblia diz: então, passa a espada em todos eles, porque eles não conseguem mais se indignar por causa da mentira e do pecado.
Bíblia Sagrada nos vai dizer ali no capítulo de número 9, que assim fora executado da parte do Senhor, até que a glória de Deus se retirou do templo da cidade e foi-se embora de Israel, por causa daquilo que se cometia às escondidas, dos acertos, das situações. Quando ele chega no templo, capítulo 8 de Ezequiel, a Bíblia diz então: Ezequiel, observe o templo, Ezequiel, entre nele, ele vai entrando, agora observe por trás da parede. Ele começou a cavar na parede, por trás do altar, tinha todo tipo de objeto de adoração ali atrás, e o Senhor bradou, falou para Ezequiel: Ezequiel, eles estão pecando, para que eu me afaste da minha casa. A Bíblia diz que Ezequiel vai saindo, olha para o templo, para o fundo do templo, e vê a glória de Deus se levantando. Aleluia. A glória de Deus foi até a porta, e na visão a glória olhou para dentro do templo e se retirou. E o Senhor falou para Ezequiel: eu vou te mostrar algo pior. Observe as mulheres à porta do templo chorando por Tamuz, pelos dois sol e pela rainha mãe dos céus, porque eles estavam rompendo. E a Bíblia diz que aquilo fazia com que a glória de Deus se afastasse da nação de Israel. A exemplo daquela nação, a igreja do Senhor, nos últimos dias precisa cuidar-se para que a glória de Deus não se vá do nosso meio. Entretanto, cada um de nós, de per si, cada um de nós precisa ter cuidado com a sua própria alma. Eu preciso ter cuidado com o meu bem maior. Glória. Daqui a 50 anos, 20 anos, 10 anos, pouco vai importar a sua conta bancária, pouco vai importar seus diplomas, vai importar se você cuidou bem da tua alma. E o texto vai dizer: não te inflames, não se indignes por causa dos maus feitores. O primeiro chave de abertura do texto vai dizer: não fique inflamado, não sinta ódio, se indigne, mas não se deixe sentir ódio por ninguém, por causa dos malfeitores, porque você vai ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, brevemente eles serão removidos, porque o Senhor fará justiça. Versículo número 1 diz mais ainda: não tenha inveja deles. Eles praticam isso e se dão bem, eu vou fazer também. Não, senhores, a Bíblia Sagrada nos assegura que isso não é caminho para o povo que serve ao Senhor, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão com a verdura. Como a verdura. Observe, amados irmãos, ele passa a nos dar pelo menos 5 imperativos, 5 ordens que eu preciso observar para que a minha alma fique segura. Deixa quem quiser pecar, pecar. Deixa quem quiser abandonar os princípios, abandonar os princípios. Quanto a nós, a Bíblia diz assim: confia, versículo 3, minha irmã, confia no Senhor. Aleluia. Glória. Quanto a mim e a você, a Bíblia diz: Welson, confia no Senhor. Aleluia. Pastor Emerson, confia no Senhor. Aleluia.